Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos livros de espiritualidade mais importantes do nosso tempo, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E olha, esse é um livro que não foi feito só para a gente ler, não. Ele é um convite para a gente viver o que está em cada página. Pensa bem, quantas vezes a nossa mente não sequestra a gente para longe do único lugar onde a vida acontece de verdade? O livro já começa com essa provocação, tocando numa ferida que, vamos combinar, todo mundo conhece. Essa ansiedade, esse barulho mental constante. E aí, ele apresenta uma saída que é, ao mesmo tempo, super simples e totalmente revolucionária. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a história do próprio autor. Depois vamos mergulhar nas ideias-chave do livro, descobrir por que ele virou esse fenômeno todo e, claro, o mais importante, como a gente pode trazer tudo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para a gente sacar a verdadeira força de O Poder do Agora, é fundamental conhecer a jornada do Eckhart Tolle. Os ensinamentos dele não vieram de livros ou de estudos, eles nasceram de uma transformação pessoal, sabe, uma coisa profunda que virou a vida dele de cabeça para baixo. Imagina só, ele nasceu na Alemanha, logo depois da guerra, e passou a juventude inteira num sofrimento danado. Mas aí, aos 29 anos, quando ele estava no fundo do poço, pensando que não aguentava mais, aconteceu uma coisa inacreditável. Em uma única noite, uma experiência transformou tudo. Tirou ele daquela agonia e o levou para um estado de paz que ele nunca mais perdeu. E foi essa pergunta aí que acendeu a faísca de tudo. Ele se deu conta de que existiam, duas coisas dentro da cabeça dele. O eu e o si mesmo. Essa voz com quem ele não aguentava mais conviver. Naquele instante, a identificação com essa voz sofredora se quebrou. E foi daí que nasceu todo o ensinamento dele. Bom, a partir dessa experiência toda, o Tolle desenvolveu o conceito principal do livro. Ele propõe um jeito completamente novo de olhar para a realidade. Uma perspectiva que pode, de verdade, libertar a gente do sofrimento que a nossa própria mente cria. E aqui está o pulo do gato do livro. A diferença entre a situação de vida e a vida. Pensa assim, a situação de vida é a historinha que a nossa mente conta, sabe? Cheia de passado, de futuro, de problema. Mas a nossa vida de verdade, segundo ele, é só este exato momento. Os problemas não existem no agora. Eles moram no que ele chama de tempo psicológico. E aqui está o grande vilão da história, o tempo psicológico. É essa nossa mania de ficar vivendo na cabeça, remoendo o passado com culpa ou projetando o futuro com ansiedade. Esse estado mental simplesmente impede a gente de viver a vida de verdade, que só e somente só acontece no agora. Mas calma, para todo vilão tem um herói, né? E aqui a solução é a presença. E não é sobre forçar a mente a parar de pensar, não. A ideia é outra. É sobre observar os pensamentos sem se identificar com eles. É como se a gente virasse um espectador silencioso da nossa própria mente. E é esse estado que nos ancora no único lugar real que existe, o agora. E olha, se essa ideia de encontrar paz no presente está fazendo sentido, se está batendo aí de alguma forma, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Assim, a gente continua essa jornada juntos, explorando outros livros incríveis que podem abrir a nossa mente. E o mais curioso é pensar que o que começou com uma tiragem super pequena, de 3.000 cópias, de repente explodiu e virou um fenômeno espiritual no mundo todo. A mensagem do Tolle, por ser tão simples e direta, encontrou um eco gigante no mundo que está cada vez mais acelerado e estressado, né? Para a gente ter uma noção do tamanho disso, 35 milhões. Esse foi o número de pessoas que acompanharam uma série de encontros online, ao vivo, que o Eckhart Tolle fez com a Oprah Winfrey lá em 2008. É gente pra caramba. Isso só mostra a sede que o mundo tinha por esse tipo de conversa. E o alcance do livro foi muito além do esperado. A Oprah, claro, foi um divisor de águas, mas a influência se espalhou para a música, com artistas como a Katy Perry e o Kendrick Lamar, e foi parar até no mundo dos negócios, onde um monte de gente começou a usar esses ensinamentos para lidar com o estresse e tomar decisões melhores. Ok, a teoria é linda, poderosa, mas como é que a gente traz isso para a prática? A grande beleza do livro é que ele mostra que a presença não é uma ideia abstrata, e sim uma habilidade que a gente pode treinar com exercícios muito, mas muito simples. A história dá um passo a passo bem direto para a gente lidar com a dor emocional. Em vez de brigar com o sentimento ou se perder nos pensamentos sobre ele, a proposta é só observar, com aceitação. Quando a gente vira esse observador silencioso, o sentimento perde a força e começa aos poucos a se dissolver. E o mais incrível é que dá para praticar a presença em qualquer momento, lavando as mãos, subindo uma escada, prestando atenção na respiração. Qualquer coisinha do dia a dia pode virar uma porta de entrada para o agora.
uma espécie de meditação em movimento. E o próprio livro foi feito para ser uma experiência. De vez em quando aparece esse símbolo de pausa nas páginas. É como se o próprio autor dissesse: ei, para um pouquinho de ler, respira fundo e sente a verdade disso que foi dito, em vez de só entender com a cabeça. E agora, a gente quer muito saber de quem está acompanhando. O poder do agora já cruzou o seu caminho? Qual foi o impacto dele na sua vida? Tem alguma prática que te ajuda a se conectar com o presente? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos adorar saber. E assim a gente chega na mensagem final, a mais poderosa do livro. Não se trata de uma promessa de um futuro perfeito, mas de um convite para a gente descobrir a perfeição que já existe, escondida debaixo de todo o barulho da mente, bem aqui, neste exato momento. E essa é a conclusão que vira a chave. O nosso propósito de vida não é algo que a gente tem que encontrar lá na frente. Ele se revela através da nossa presença. Quando a gente vive totalmente o agora, a gente vira um canal para a vida se expressar. Então, a grande questão que o livro deixa no ar é: será que estamos dispostos a parar de procurar e simplesmente estar?